Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa do Café Teológico. Pegue a sua xícara e se prepare para mais um assunto que tem nos chamado muita atenção. Uma boa noite, evangelista Jean. Boa noite, pastor André. Mais uma vez estamos aqui com um tema muito conhecido, muito debatido nas igrejas, porém, muitos irmãos e irmãs não vigiam nessa questão, que é os sinais que antecedem a volta de Cristo. Isso aí. Sabemos que a volta do nosso Senhor está próxima. E a Bíblia já tem... A Bíblia, na realidade, não. Vários casos mencionados dentro da palavra do Senhor já têm acontecido. E hoje nós estamos aqui para conversar com todos acerca de alguns sinais que estamos esquecendo e às vezes não damos tanta importância devido à correria e às coisas do dia a dia da nossa vida. Verdade. E já de antemão eu quero deixar aqui uma enquete, uma pergunta aí para os nossos telespectadores. Na sua opinião, nós já estamos vivenciando o Apocalipse? Digite aí seus comentários aí, deixe aí seus comentários aí nas nossas páginas oficiais. Nós queremos saber a sua opinião. Evangelista, na sua opinião, nós já estamos vivendo o Apocalipse ou nós estamos naquela parte que, vamos dizer, que é ainda o princípio das dores? O que o senhor acha em relação a isso aí? Na minha opinião, tendo um pouco de conhecimento da palavra, porque nós sabemos que por mais que você estude, você nunca consegue e nunca vai conseguir dominar a palavra do Senhor, porque é uma coisa que vem da parte do Espírito Santo. Sim. Mas o meu ponto de vista é que eu vejo que estamos entrando nos princípios das dores pelas coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Mais um sinal que todos nós devemos ficar alertas acerca das coisas que irão acontecer no nosso mundo. Verdade. No Evangelho segundo escreveu Mateus, né? Se não me falha a memória, capítulo 24, é isso mesmo, evangelista? Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, né? O Senhor Jesus, ele fala ali sobre alguns sinais que antecederiam a sua vinda. E o tema em pauta, ele é muito interessante, mas é muito interessante mesmo a nível assim mundial, porque quem é que nunca pensou, né, ou cogitou a possibilidade do fim do mundo, né? A gente vê aí, né, que a imaginação do ser humano ela vai longe. São filmes, né, relacionados ao fim dos tempos. Nós temos aí algumas religiões que têm aí os seus profetas aí, como Nostradamus e outros mais aí, que previram o final dos tempos. E não foi diferente com os discípulos. Os discípulos de Jesus, num dado momento ali, eles questionam ao mestre, né, quando se daria o final dos tempos, a consumação dos séculos, e o Senhor Jesus, ele vai ali dar uma pincelada, né, dizendo que algumas coisas antecederiam, alguns eventos catastróficos aconteceriam, né? E é bem verdade que nos últimos anos, nas últimas décadas, né, nós temos visto com os nossos próprios olhos acontecimentos que realmente são aterrorizantes, né? Não sei se o evangelista aqui concorda com a minha colocação, mas são eventos que, cara, ele não precisa ter uma determinada religião. O senhor concorda comigo, evangelista? Concordo. O cara, ele não precisa ter uma determinada religião para observar
o que está acontecendo à nossa volta. Não é verdade? Verdade. Então nós vamos falar um pouco sobre alguns desses sinais, né? Inclusive, um desses sinais nos afetou aí nos últimos 2 anos e meio, né? Aí para trás, nós passamos um período de pandemia da Covid que verdadeiramente o camarada ele não precisa ter grandes conhecimentos para observar que a Bíblia já está tratava desse assunto, né? E está se cumprindo, não é isso, evangelista? Aos poucos a Bíblia está se cumprindo com vários sinais que até muitos desacreditavam que algum dia podia acontecer. Porque realmente, quando a gente fala da vinda de Cristo, tem muitas pessoas que já perderam a esperança. Tem muitas pessoas que nem acreditam que Jesus vai voltar, que outras coisas vão acontecer e que a Terra vai continuar desse jeito. Verdade. Porém, a Bíblia, ela diz, né? Passarão céus e terras, mas as minhas palavras não vão de passar. Verdade, E está acontecendo certos tipos de situação que até mesmo pessoas que não têm contato muito com a Bíblia não estão acreditando nas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, né, nós tivemos aí a Covid e o Senhor Jesus, na época, ele falou sobre peste, fome. Hoje, se você parar para poder analisar, alguns anos atrás, né, aqui no Brasil, quando nós falávamos de fome, normalmente nós citávamos aí alguns países de fora, mas hoje não, evangelista. Hoje tem pessoas, muitas pessoas, podemos ser até mais ousados em dizer que milhares de pessoas dentro do Brasil passando fome literalmente, né? E isso foi uma coisa, como nós estamos falando, que o Senhor Jesus já havia predito lá atrás: peste, fome, terremotos, rumores de guerra. Hoje aí nós estamos com 1 ano de uma guerra ferrenha entre a Rússia e a Ucrânia, né? Que diretamente e indiretamente envolve outros países, né? E a probabilidade, né? Aprove Deus que não, mas a probabilidade de haver aí uma piora aí concernente a essa guerra aí é muito grande, né? Então, esses sinais, eles estão aí claramente diante dos nossos olhos. Então, eu volto aqui a enfatizar que hoje o camarada ele não precisa ter um conhecimento universitário para poder enxergar o desenrolar das coisas. A gente vai observar aí, né, no final de semana do carnaval aí, tivemos assim a tristeza, né, que aconteceu lá no litoral de São Paulo. Você vê que foi uma coisa da natureza, assim como nós temos visto, né, em várias outras situações. Estou citando aqui o caso de São Paulo aqui, né, que foi o caso mais recente, né? Mas a gente vai observar, o evangelista Jean, não sei se o senhor também tem esse mesmo ponto de vista. Eu me lembro que na minha época de rapazinho, de adolescente, né, nós tínhamos as 4 estações do ano. Perfeito. Que funcionava perfeitamente. Primavera era primavera, verão era verão, inverno era inverno e outono era outono. Hoje a gente vai observar que basicamente isso não existe mais. Você vai ver aí, na época de inverno aí, calor tá batendo aí 35, 38, 39 graus. E período que era para estar quente, tá frio. E como é que funciona esse negócio aí, evangelista? Infelizmente, né, até
o planeta está sofrendo, né? Dando indicativas e sinais às pessoas do que está acontecendo. E o pior de tudo é que essa mudança também na natureza está trazendo tragédia para nós. Só que o problema é que a gente tem que entender que é o seguinte: o Senhor, ele não deseja perder as almas. Deus não é um pai ruim, ele é um pai que ama. Mas da mesma forma que ele é um pai que ama, ele está dando sinais. Tipo assim, igreja, acorda. Vai acontecer. Vai acontecer. Não interrompendo aqui o senhor, eu gosto muito da sua pauta, mas a gente vai observar, a gente vai fazer uma comparação aí, por exemplo, com a própria Arca de Noé. A Arca de Noé, ali as pessoas estavam avisadas de que um dilúvio viria, né? E as pessoas simplesmente não acreditou. E quando eles acordaram, infelizmente a coisa já havia tomado uma proporção desastrosa, né? Nos últimos dias também nós tivemos terremoto lá na Turquia, né? Onde milhões de vidas foram perdidas, foram ceifadas, né? E a gente vai observar que essas tragédias, principalmente as naturais, a cada período elas vêm acontecendo, vamos dizer assim, num período mais reduzido. Porque se você parar para analisar, por exemplo, eu lembro, lá na década de 80, por exemplo, enchente, poxa, para dar uma enchente, realmente tinha que ser um volume de chuva muito absurdo. E não era enchente em todos os lugares, igual a gente vê hoje. Então, enchente era uma coisa fora do normal. Hoje, choveu meia hora de chuva, você vê vários municípios do Rio de Janeiro, vários estados, né, cobertos de água, tragédia, como houve lá em São Paulo, né, nos dias que nos antecederam aí, tromba d'água, cabeça d'água. É ou não é, evangelista? A coisa realmente está se desencadeando conforme a Bíblia vem nos expressando? Realmente está sim desencadeando para o final de todas as coisas. Porque não tem como, gente. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam, mas são 2000 anos de aviso. São 2000 anos de aviso. E uma das coisas que eu percebo, pastor André, que você vê que os nossos irmãos no passado, os discípulos, eles tinham prazer. Eles oravam para a vinda de Cristo. Eles oravam para que Jesus voltasse logo. Hoje em dia você não vê. Não estou generalizando todos, mas você não vê muitos irmãos orando. Aí quando os desastres começam a acontecer, muitas pessoas não sabem nem o porquê. Muitas pessoas têm até se esquecido que isso está se cumprindo aos poucos. Você vê que tem situações que não aconteciam no Brasil, está acontecendo. Está acontecendo, justamente. Por exemplo, você vai ver uma coisa que eu tenho observado muito, que uma das coisas que o Senhor Jesus ele predisse foi que nos últimos tempos, né, pais matariam seus filhos e filhos matariam seus pais. Aí, né, você coloca isso aí, alguns anos atrás. Quando eu falo alguns anos atrás, também não são tantos anos atrás, não. Você coloca aí 20, 25 anos atrás, era muito raro. Era muito raro você ver uma situação desse naipe. Que um filho matou o pai, que o pai matou um filho, que uma mulher que deu à luz jogou seu filho numa lata de lixo, que uma mulher que deu à luz jogou seu filho num córrego de esgoto. E hoje, né, você liga os noticiários,
né? Num dia, dificilmente você vê menos do que 5 ou 6 casos desse tipo. E isso é o que a TV, né, as reportagens conseguem registrar. Sem contar os vários anônimos que não conseguem. Na lógica, não tem como, né, os repórteres cobrir ponta a ponta o que se acontece no Brasil inteiro. Então tem os casos que não se tem conhecimento de filhos que matam os seus pais, como há pouco tempo o filho matou a mãe com a tampa da panela de pressão porque a mãe não tinha, parece que 5 ou 8 reais para dar para o cara usar droga. Então o cara simplesmente foi lá. Então são acontecimentos que já havia sido predito lá atrás e que hoje está acontecendo num volume muito grande, né? E está diante dos nossos olhos. Está aí diante dos nossos olhos para quem quiser ver, né? E o evangelista Jean vai estar aqui fazendo algumas pontuações aqui, né? Que é muito importante. A ideia do café teológico não é somente gravar aqui uma conversa, mas é levar uma mensagem de conscientização ao nosso público, né, dos assuntos mais diversos e assuntos que são do nosso interesse, né, e que vai gerar um despertamento. A ideia é trazer um despertamento, não é isso, evangelista? Nós não estamos aqui para colocar medo, mas sim para abrir os seus olhos. Da mesma forma verdade. Que os nossos olhos foram abertos através da palavra do Senhor e estamos compreendendo as coisas que estão acontecendo, da mesma forma, assim, queremos abrir os seus olhos para que vocês possam compreender que as coisas não estão da forma como muitas pessoas estão imaginando. O mundo é só uma ilusão, gente. O mundo é só uma ilusão. A verdade mesmo está em Cristo. E quando você conhece Cristo, você realmente cai a ficha ao viver uma ilusão. Verdade, verdade. E a ideia aqui, né, nós não estamos aqui falando sobre cunho religioso, né? A ideia central aqui também, né, é sempre mostrar que Cristo verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, esse café teológico é de uma importância muito grande, né? Para que nós possamos começar a ter momentos de reflexões, refletirmos sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque eu li alguns dias atrás, né, uma frase muito interessante, que tem pessoas que não vivem, tem pessoas que simplesmente existem. Mas, André, tem isso? Tem. Tem pessoas que, infelizmente, eles estão assim, ele vai para lá, vem para cá e parece que estão perdendo a noção. Estão igual máquinas, são programadas. Sensibilidade, né? Estão perdendo a sensibilidade das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque, gente, um pai ou uma mãe que tira a vida do seu próprio filho, isso não é uma coisa normal, evangelista. Uma mãe que dá a luz a uma criança e joga ela na lata do lixo, isso não é normal. Um ser humano que abre as lixeiras para tentar achar ali o que comer, isso não é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. A natureza agindo da forma que está agindo, isso não é normal. Então, são esses pontos que nós devemos refletir, né?
e começar a pesar na balança, né, se realmente o que foi dito lá, né, há mais de 2000 anos atrás, se não está se concretizando realmente. Mas vamos lá, um dos primeiros pontos que eu percebo que está indicando a vinda de Cristo é a falta de amor. Não se amam mais. Esse é um dos pontos que a gente vê que até dentro das igrejas não existe amor. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês sincera, porque o próprio Cristo já disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Você não vai encontrar escrito assim, mas vai encontrar: amarás a Deus sobre todo o teu entendimento, sobre toda a tua força, sobre todo o teu conhecimento. Sim. E amar o teu próximo. Você vê que o amor se esfriou de a tal ponto que as pessoas não estão mais tendo reverência ao Senhor. Isso é um dos pontos. Por quê? Um dos sinais que o Senhor avisa sobre os falsos crentes e os falsos profetas. Pessoas que simplesmente estão na igreja brincando, que agora virou hobby ser crente, né, pastor André? Claro, com certeza. Virou hobby. Eu vou na igreja como se eu fosse numa festa. Cheguei, vi a festa, curti, fiz o que eu tinha que fazer, vou embora e pronto. Sim, não. E muitas não assim. até agem como uma empresa, né? Como uma empresa. Falsos um grande negócio. Falsos profetas, profetizando, dizendo coisas que não têm cabimento. Dizendo e fazendo, né? Porque a gente vai ver algumas atitudes, algumas situações, né? Como, por exemplo, não cortando a sua fala, mas a gente vai observar, por exemplo, que, né, a questão do amor ao próximo aí, eu entendo que quando eu amo o meu próximo, por exemplo, eu sou tolerante. E nós estamos vivendo um período muito grande de uma intolerância religiosa, onde a religião X não respeita a religião X, a religião A não respeita a religião B, e nisso aí se resume no que o senhor está falando, a falta de amor, entendeu? É a falta de amor, é a falta de empatia, a falta de compaixão com o seu próximo. Porque assim, pastor André, quanto mais distante de Deus a gente fica, mais longe daquilo que Deus planejou, você também fica. Um exemplo: tira uma planta da terra, o que ela acontece? Ela morre. Tira um peixe da água, ele também morre. Tira um crente da presença de Deus, ele morre. Aí vemos como o senhor falou, pessoas que só estão existindo, programadas: eu vou fazer isso, aquilo, vou para casa, eu deito, eu durmo. Não estão vivendo mais. Quando infelizmente não conhece esses tipos de pessoas que estão na igreja só por estar. E muitas pessoas também que estão usando de Deus. Existem pessoas que são usadas por Deus e existe aquelas que estão usando o Senhor. E essas pessoas que estão usando o Senhor são os falsos profetas, que acabam profetizando muitas coisas na vida de certas pessoas. Essas pessoas acabam sendo iludidas, acabam sofrendo mais ainda, a esperança acaba diminuindo. E o que acontece? Vai chegando ao ponto que a gente está chegando nos dias de hoje. O que eu aconselho a todos que vão ouvir esse café teológico: não julgue as pessoas por causa de A e de B. Conviva. E aí você vai conhecer as pessoas, você vai entender. Entenda, existem pessoas más, mas também existem muitas pessoas que vão te levar para perto de Deus e vão te mostrar que o mundo não é dessa forma. Sim, com certeza. Outra coisa que eu vejo também que a Bíblia, que Cristo também nos relata, é a apostasia, que nos dias atuais está ao extremo. Muitas pessoas estão abandonando, estão se desviando dos princípios do Senhor para seguir os seus próprios ideais. Não, eu não posso falar isso porque vai magoar. Gente, entenda. Se a palavra de Deus não causar dor na sua consciência, ela não está sendo pregada de verdade. Verdade. Se ela não causar
pelo menos um arranhãozinho na sua mente, no seu coração, tem algo errado na sua vida. Porque a palavra de Deus que a gente conhece, Jesus, todas as vezes que ele ministrava, ele pregava, ele chamava atenção, porque as pessoas estavam distantes. E hoje é a mesma coisa. As pessoas estão se afastando de Deus e a apostasia tem se aumentado tanto, que tá até difícil, né, pastor André? Antigamente você passava na rua, você reconhecia quem era evangélico e quem não era. Sim, Você passava claro. pelo irmão, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu, hoje você não sabe. Porque as pessoas estão abandonando o Senhor. Isso também é um sinal, igreja. Isso também é um sinal. Quanto mais a apostasia aumentar, mais o amor vai esfriar. Porque eu vou fazer uma pergunta a vocês. Será que você... Vou fazer o pastor André, melhor. Pastor André, você tem capacidade de amar alguém? É uma situação, uma colocação muito forte, porque se o amor de Deus não estiver implantado dentro de nós, né, fica difícil realmente a gente ter algum tipo de empatia pelo nosso próximo. Eu amo, né? o Senhor porque o Senhor é meu amigo. Aí Jesus vai mais profundo, ame também seus inimigos. É verdade. Ama também seu inimigo. Verdade. E o que acontece? Aqueles que se desviam da palavra do Senhor acabam pregando heresias. E o que você pode fazer para fugir dessas pessoas? Aí, infelizmente, também outras coisas que a gente vê que está acontecendo muito, doutrinas de demônios. Pessoas pregando coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Que é um conselho, busque ao Senhor. Eu sei que aqui é um café teológico, né, pastor? Pena que o tempo nosso... Verdade. Mas quem sabe um dia, aos inscritos, se assim me permitir, quiser ter uma profundidade, uma conversa maior, deixe aí nos comentários o que vocês desejam ouvir com mais profundidade, com mais clareza, né, pastor? Verdade. Eu queria me aprofundar com todos vocês, algo que eu tive o privilégio de ter da parte do Senhor. Uma coisa simples que eu quero mostrar a vocês. Como reconhecer que você está do lado de uma pessoa que realmente está servindo ao Senhor e de um falso profeta. Entenda uma coisa, eu vou listar para vocês duas árvores. Uma se chama bambu chinês. A outra se chama macieira da morte. A macieira da morte, ela é bonita. Te oferece uma sombra muito boa. Tem um fruto parecido com uma maçã. O seu sabor é doce. Porém, tem algumas desvantagens. A macieira da morte, ela é muito encontrada perto dos litorais. E era um tipo de punição que antigamente as pessoas utilizavam, amarrava essas pessoas a essas árvores para deixar que quando a maré subisse, matasse essas pessoas afogadas. E outra, essa árvore ela é tão perigosa que ao você ter contato com a seiva dela, ela te causa uma irritação. Se você comer do fruto dela, ela te envenena. O fruto, ele no início ele é doce, mas quando você chega no seu estômago, ele lhe causa uma intoxicação. Assim são os falsos profetas, eles têm aparência, têm boa dicção, sabe falar bem, tem aparência que você olha assim e diz até que é servo do Senhor. Mas tome cuidado, porque andar com pessoas assim pode te causar mal, pode te prejudicar. Existe um ditado que diz que me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Não é assim? Verdade. Se você anda com esses tipos de pessoa, entenda, você jamais vai conseguir alcançar o Senhor. E o que tem a ver o bambu chinês? O bambu chinês se parece com aqueles que se dedicam ao Senhor. Durante 5 anos, eles ficam com um broto pequenininho. Mas durante 5 anos, eles se esticam profundamente, criando raízes fortes o suficiente para permanecer de pé. E durante 5 anos, só se enraizando, no 6º ano eles crescem 25 metros de altura em um ano só. O que eu tenho de dizer é o seguinte: os verdadeiros servos do Senhor vão te elevar a Deus, mas os falsos profetas
vão te levar para longe do Senhor. E como nós estamos falando aqui sobre os sinais que antecedem a vinda do Senhor, muitas pessoas estão aí iludindo, enganando as pessoas, pregando e dizendo coisas que a Bíblia não fala. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Cuidado, gente. Verdade, Cuidado. Verdade. Mas quero deixar aqui uma reflexão, né, dentro do tema proposto, né? Entenda, observe atentamente esses sinais que estão bem aí diante dos nossos olhos: pestes, pragas, terremotos, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, irmãos que entregam os próprios irmãos à própria morte. Essas coisas estão bem latentes diante dos nossos olhos. Tá? Considere o seu caminho. Você quer ver uma coisa bem simples? Nós falamos aqui um pouquinho, né, sobre a questão que a humanidade hoje ela está muito mecanizada, tá muito mecânico. E tem algo que eu costumo fazer que é bem simples, mas que me traz a certeza de que eu estou vivo. Todos os dias, quando amanhece, que eu estou saindo para o meu trabalho, uma das coisas que eu faço durante o trajeto da minha casa até o trabalho é que eu tenho o hábito de olhar para o céu. Sempre olho para o céu. Todas as vezes que eu faço isso, eu entendo e tenho a certeza da existência de Deus. A existência de Deus. E eu tenho a certeza que, da mesma forma que houve a criação, né, e a própria palavra fala sobre o final de todas as coisas, né, e inclusive, evangelista, eu me lembrei aqui agora de um adágio popular que, desde a minha tenra idade, né, que ouve-se muito falar. As pessoas costumam dizer da seguinte forma: o mundo acaba para quem morre. Ah, fulano morreu, acabou, o mundo acabou para ele. E quando a gente observa essas questões dos sinais, a gente vai ver que não é bem assim. Quando a gente observa, por exemplo, o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, você vai ver que é um livro de uma profundidade enorme, que trata sobre o final de todas as coisas, e ele é um livro que ele não é só aceito e nem utilizado pelo meio cristão, não. Tem centenas de religiões, de profetas que se baseiam no final de todas as coisas, se baseiam no livro do Apocalipse, que é o livro das revelações, né? Então, da mesma forma que lá em Gênesis fala sobre a criação do homem, né, lá em Apocalipse vai ser falado sobre a consumação de todas as coisas. Evangelista, quer deixar algumas considerações aí antes de nós encerrarmos esse café teológico desse dia tão abençoado que Deus nos concedeu? As considerações que eu tenho para deixar para as pessoas é que, independente de todas as coisas que for acontecer e que estão acontecendo, entenda, não perca a esperança. Estou falando isso aqui que enquanto o pastor André estava falando, eu lembrei de um membro que chegou para mim e falou: Jean, eu tenho medo. Eu tenho medo. Não tenha medo. Simplesmente seja simples com o Senhor, porque Deus é simples, gente. Deus não é como muitas pessoas aí pregam. Deus é simples.
A única coisa que a gente tem que entender é que com Deus não tem brincadeira. Ele é sério. Seja simples com o Senhor, do seu jeito, e procure viver uma vida mediante o que a palavra do Senhor diz, que você vai ter um entendimento muito maior. Eu queria agradecer ao pastor André mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. É uma honra para mim. E agradecer a todos que vão se dedicar pelo menos uns minutos para ouvirem esse café teológico, porque é uma bênção estar aqui compartilhando um pouco do que conhecemos muito bom, da palavra do Senhor. Muito bom, muito bom. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença do evangelista Jean, né? Quero agradecer ao senhor pastor presidente, do pastor Luiz Cláudio, do Ministério Monjolos, né? Forte abraço aí, pastor. Quero agradecer ao nosso produtor, né? Que é nosso pastor Isaac Nascimento. Quero agradecer aí também a todos que têm aí tirado uns minutos do seu tempo para estar nos acompanhando aí na TV Alcance, né? Forte abraço aí a todos os telespectadores da TV Alcance, os jornalistas aí, um forte abraço aos jornalistas da TV Alcance, os produtores, enfim, um grande abraço aqui para todos que têm orado pelas nossas vidas, as igrejas aí por onde temos passado, né? Até por falar em igreja, na próxima sexta-feira, dia 3 de março, a partir das 19 horas, estarei ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Manaim, tá? Grava bem aí, Ministério Manaim, do nosso amado pastor Sony Liston. Vou estar ali pregando ali no encerramento da campanha. Campanha, rapaz, teve aí a duração aí de 7 semanas, e o tema da campanha é muito interessante, né? Tá ali baseado no livro de Ezequiel, capítulo 2, né? O mistério do livro de Ezequiel, né? E a revelação de Deus. Então nós estaremos ali encerrando a campanha, né? Para quem não sabe, a igreja do pastor Sony fica ali na rua Allan Kardec, ali no Pimentel Marques, se eu estou bem certo. Então você é nosso convidado especial, tá? E para nós encerrarmos aqui esse café teológico, esse dia, eu quero deixar aqui só uma rápida ilustração, que eu acredito até que muitos já conheçam, que é a ilustração do sapo dentro da panela d'água fervendo, né? É interessante que se você pegar um sapo, né, você colocar uma panela de água para ferver, quando ela estiver ali em ponto de ebulição, ali fervendo ali, você pegar um sapo e jogar ali dentro, ele, ao encostar naquela água ali, ele pula e vai embora. Mas se você pegar a água ali, ainda fria, colocar ele dentro e colocá-lo lá no fogo, o que vai acontecer com ele? Cada vez que a água chegar a um ponto de fervura X, o corpo dele vai se ajustar àquela temperatura. Cada vez que a água for esquentando, o corpo dele vai se ajustando àquela temperatura. Quando ela chegar a um ponto máximo de ebulição, que é o que nós chamamos de fervura, né? O corpo dele não vai conseguir mais se ajustar àquela temperatura que, obviamente, está muito alta. Então ele vai tentar sair. Ele não vai conseguir sair. Por que ele não vai conseguir sair? Por causa dos ajustes que ele foi fazendo para se adaptar àquele grau de temperatura. Ou seja, ele vai morrer ali cozido, porque ele não vai aguentar mais sair.
assim pode acontecer comigo e com você. Em todos os sentidos da vida. Do momento que nós deixamos as coisas acontecer, deixa pra lá, e a gente vai se ajustando aos erros, aos equívocos, a gente vai se ajustando aos problemas, nós estamos sendo como o sapo dentro da panela de água fervente. A hora que nós decidirmos tentar sair daquela situação, infelizmente não vai ser mais possível por conta dos ajustes que nós passamos anos e anos fazendo na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tá? Que Deus te proteja, que Deus proteja a tua família, que Deus te abençoe com bênçãos espirituais, com bênçãos financeiras, com bênçãos materiais, que Deus guarde a sua casa, que Deus proteja a nossa família, porque os dias são maus, evangelistas. Os dias são maus. Infelizmente, nós muitas das vezes saímos para trabalhar e não sabemos se voltamos. Membros da nossa família saem para trabalhar e nós não temos a certeza que iremos voltar bem. Somente com a graça de Deus. Somente pedindo a Deus todos os dias. Então, que Deus abençoe a sua família. E mais uma vez eu agradeço pela audiência de cada um de vocês pelo programa Café Teológico, tá? A cada programa, uma novidade diferente, um assunto diferente, tá? Fica ligadinho aí conosco, pega a sua xícara, vem conosco que tem coisa boa. Tem coisa boa, porque Deus tem novos horizontes para cada um de nós. Que Deus te abençoe e um forte abraço. Até o próximo programa, permitindo Deus.